Gabriel Delany. O Espiritismo perante a Ciência, 1885. Terceira parte. Capítulo 3. As objeções. Na experiência tão notável narrada por Crookes, em que ficou provado que a inteligência que se manifesta é capaz de ler uma palavra desconhecida do médium e do experimentador, pôde-se ver a frase seguinte: uma senhora escrevia automaticamente por meio da prancheta. Expliquemos esse novo gênero de mediunidade. Como já o dissemos, as primeiras manifestações se deram em Hidesville por pancadas nas paredes, depois, passou-se ao emprego da mesa, mas esse processo era longo e incômodo, de sorte que os espíritos indicaram outro. Certa vez, um dos seres invisíveis que produzia a manifestação ordenou ao médium que apanhasse uma cesta e lhe fechasse um lápis, que os colocasse sobre uma folha de papel branco e pusesse as mãos na borda da cesta, sem premi-la. Seguidas as recomendações, com grande espanto dos assistentes obtiveram-se algumas linhas de uma escrita indecisa. O fenômeno se reproduziu muitas vezes e logo se espalhou. Os espíritos, em lugar de se servirem da mesa e de responderem por pancadas ou levantando o pé da mesa, agiam diretamente sobre a cesta, com o fluido fornecido pelo operador. O processo foi rapidamente aperfeiçoado, viu-se que a cesta era apenas um instrumento, não importando a forma e a natureza, e construiu-se uma prancheta, isto é, uma pequena placa de madeira sobre 3 pés, com um lápis na extremidade. Obtiveram-se, assim, verdadeiras cartas ditadas pelos espíritos, com tal rapidez, como se tivessem eles próprios escrito. Mais tarde viu-se ainda que a cesta ou a prancheta eram simples acessórios, apêndices inúteis e o médium, tomando diretamente o lápis, escreveu mecanicamente sob a influência dos espíritos. A faculdade de escrever inconscientemente sobre os mais diversos assuntos, ciência, filosofia, literatura, e com o emprego de línguas muitas vezes desconhecidas do médium, tomou o nome de mediunidade mecânica. Por esse novo método, as comunicações entre o mundo espiritual e o nosso tornaram-se mais fáceis e mais prontas, mas as pessoas dotadas desse poder se encontram mais raramente do que as que obtêm-nas por meio da mesa. Verificou-se, com o exercício, que todos os sentidos se podiam prestar às manifestações de além-túmulo e logo se contaram os médiuns videntes, auditivos, sensitivos e outros. Para um incrédulo, é incontestável que a mediunidade mecânica está sujeita às mais graves objeções. Afastando qualquer ideia de embuste, ele pode, entretanto, acreditar que a ação de escrever automaticamente é devida a um modo de ação particular do sistema nervoso, a uma espécie de ação reflexa da inteligência do médium, exercida sem a fiscalização da consciência. É verdade que isto é bem hipotético, mas essa teoria, já bastante difícil de conceber, é inútil e inaceitável diante da experiência de Crookes já relatada. O médium escrevente não podia ver a palavra do Times, oculta pelo dedo do ilustre químico, este não podia transmitir à senhora o seu pensamento, pois que ignorava a palavra indicada. A intervenção de uma inteligência estranha, manifestada pela senhorita Fox, é a única explicação plausível. O cavalheiro Desmond Hawkes conta que achava-se, um dia, em casa de uma família onde costumava passar as tardes e que aí se fez espiritismo em presença de muitos sábios linguistas. Nessa época, só se conheciam as comunicações pela mesa, mas o resultado não foi por isso menos convincente. Obteve-se por esse processo um ditado em língua hebraico-siríaca, que ninguém conhecia, mas que, levado à escola de línguas estrangeiras, verificou-se tratar-se de um dialeto fenício, que se empregava há mais de 2000 anos, nos arredores de Tiro. O Sr. Desmond Hawkes, muito cético a princípio, declarou-se convencido da intervenção de uma inteligência estranha dos assistentes, mas concluiu atribuindo ao diabo essas maravilhosas manifestações. Nós,
que não acreditamos nem em Satã, nem nos demônios, preferimos admitir que um espírito se manifestou desse modo para dar um testemunho brilhante da existência do mundo oculto. Fomos nós próprios testemunhas, em Paris, de uma comunicação escrita em caracteres árabes, por uma pessoa que nunca saiu da França, e cuja instrução não deixa supor uma trapaça. O mesmo fato se reproduziu de outra forma. Desta vez, o ditado dos espíritos foi feito em dialeto italiano, em resposta a uma pergunta formulada nesse idioma. Convém dizer que o médium não conhece mais o italiano que o árabe. Acontece, por vezes, que o espírito comunicante, desejoso de se fazer reconhecer, emprega a mesma escrita que tinha em vida e se assina como costumava fazê-lo. Se não há sempre provas tão palpáveis, o que é bastante raro, aliás, verifica-se, muitas vezes, nas comunicações dos espíritos, um caráter de sabedoria, uma altura de vistas, e tão sublimes pensamentos, que não poderiam emanar do médium, comumente um ser vulgar e que não se distingue dos seus semelhantes por qualidades especiais. Eis, a propósito, o que refere Sargent Cox, distinto jurisconsulto, escritor e filósofo de grande valor e, por consequência, bom juiz, diz Wallace, em matéria de estilo. Narra que ele sabe ter ouvido um moço de escritório, sem conhecimentos, sustentar, quando estava em transe, conversação com um grupo de filósofos sobre a presciência, a vontade e a fatalidade, e lhes levar vantagem. Propus-lhe, diz Sargent, as mais difíceis questões de psicologia, e recebi respostas sempre sensatas, cheias de vigor, e expressas invariavelmente em linguagem escolhida e elegante. Um quarto de hora depois, entretanto, em seu estado natural, era incapaz de responder a mais simples questão filosófica e, com dificuldade, conseguia achar a linguagem para exprimir ideias comuns. As faculdades medianímicas menos sujeitas a suspeitas são, inegavelmente, a vidente e a auditiva. Como o nome indica, a primeira consiste no poder de que são dotadas certas pessoas, de ver os espíritos. Neste caso, não há dúvidas, porque se o médium descreve a figura, as vestes, os gestos habituais de um ser que nunca viu, se reconhece que essa descrição é precisamente a do parente morto, em quem ninguém pensava, é preciso admitir que a visão é real, e ainda, que a personalidade descrita existe, de maneira positiva, diante dos olhos do médium. Conta Allan Kardec, na Revue Spirit, que um Sr. Adrien possuía esse poder no mais alto grau. Conhecemos, também, em Paris, uma parteira, a Sra. R., que vê continuamente os espíritos, a tal ponto que custa a distingui-los dos vivos. A que não se deixará de apontar imediatamente a grande palavra alucinação, é o refúgio dos incrédulos, o cavalo de batalha de todos os que combatem no espiritismo. Mas, atribuir os fenômenos a essa causa é conhecê-los bem pouco. A alucinação é um fato anormal, que se produz, quase sempre, em consequência de acidentes patológicos, ou nos momentos que precedem o sono ou o acompanham, enquanto que nos médiuns, que temos citado, a vista dos espíritos é, por assim dizer, permanente. Não se deve esquecer, também, que aquele estado mórbido só pode apresentar à imaginação doente quadros que nada têm de comum com a vida real, fenômenos puramente subjetivos. Em nenhum caso pode um alucinado dar os sinais exatos de pessoa que nunca viu, de forma a fazê-la reconhecer por seus parentes ou amigos. Voltaremos a essa questão na quinta parte. Já citamos muitos sábios que partilham de nossas ideias, nomes ilustres e reverenciados, para poder afirmar nossa crença na imortalidade da alma, sem temor da zombaria. Procuramos colocar à vista do leitor esse majestoso conjunto de testemunhas a fim de patentear, àqueles que o ignoram, que o Espiritismo é uma ciência, cujas bases estão assentes na hora atual de maneira inabalável. Não se pode dizer que sejam superstições grosseiras as nossas ideias, como faziam outrora, porque,
se um erro pudesse propagar-se tão universalmente, se homens de estudo, autoridades científicas, filósofos, pudessem, em todas as partes do mundo e simultaneamente, dela ser vítimas, seria preciso convir que havia um fenômeno mais estranho que os fatos espiríticos. Finalmente, que há de tão extraordinário em crer nos espíritos? Todas as filosofias espiritualistas demonstram que temos uma alma imortal, as religiões o ensinam em toda a superfície da Terra, demonstrado que essas almas se podem manifestar aos vivos, parece natural que nossa convicção se espalhe, com rapidez, pelo universo inteiro. Por meio das mesas girantes, dos médiuns mecânicos ou outros, podemos ter a convicção de que os seres que nos foram caros, os mortos que havemos chorado, estão a nosso lado, velam solicitamente pela nossa felicidade e nos sustentam moralmente na vida. Nada vemos aí que possa ferir a razão. O Espiritismo tem, é verdade, muitos inimigos interessados em sua perda, de um lado os materialistas, de outro os sacerdotes de todas as religiões, de sorte que seus infelizes partidários estão entre o martelo e a bigorna, a receber rudes golpes de todos os lados. Os materialistas têm argumentos extraordinários, não concebem a boa-fé nos seus adversários e declaram que os fenômenos espiritistas são todos devidos à mistificação ou à prestidigitação. Para esses espíritos fortes, só existem duas classes no mundo, a dos enganadores e a dos enganados. Ora, não partilhando dessa opinião, seremos, necessariamente, enganadores, e nossos médiuns vulgares charlatães. Para que não se nos acuse de tisnar intencionalmente o quadro, poderíamos citar numerosos extratos onde se pede nada menos que a prisão para punir as práticas espiritistas. Alguns, havendo notado que o século não se presta mais à perseguição brutal, fizeram vibrar outra corda, pretenderam que todos os adeptos da nova doutrina fossem loucos e que somente eles possuíssem a sabedoria impecável. Arrogaram-se o direito de somente eles terem bom senso e assim nos maltratam em seus escritos, da pior maneira. Vamos dar uma amostra dessas amenidades, citando 2 artigos de Jules Soury, aparecidos na République Française, de 7 de outubro de 1879. O método do jornalista é simples, consiste em negar sem provas, como sempre, em proceder por afirmações sobre os assuntos em litígio e em insinuar que os espíritas, mesmo os mais autorizados sábios, estão atingidos de mania razoante, como consequência de sua avançada idade, que não lhes permite mais julgar de maneira sã o que se passa sob seus olhos. Ouçamos esta obra-prima de uma fé. Ele, Zollner, precisamente fez acompanhar por Weber e Fechner as experiências que crê ter instituído com Slade, nunca esquece de citar esses sábios ilustres, como testemunhas dessas experiências, e de fato, o testemunho deles não deixaria de ter peso, se um não tivesse 66 anos e outro 79. E assim, esses homens veneráveis, cujos cabelos embranqueceram na pesquisa da verdade, são declarados ineptos para se pronunciarem em uma questão científica, porque tiveram a infelicidade de desagradar a Soury. Dir-se-ia que o nosso jornalista, que não é senão uma mesquinha personalidade em face desses grandes nomes, descobriu o meio de saber em que idade precisa se raciocina e em que outra se deve ser aposentado. Nunca se teria acreditado, lendo, que se precisasse atingir 66 anos para imbecilizar-se, porque não é ridículo ver recorrer a tais argumentos para combater uma ideia. Nosso crítico não se contenta em suprimir moralmente as ilustrações que o incomodam, ele chama Zollner de louco lúcido e declara que o professor Morici está atacado de mania discursadora. Pergunta-se, lendo tais absurdidades, se não se está sonhando e é-se mais tentado a examinar o estado mental de Jules Soury do que estigmatizar seus processos de polêmica. Se Jules Soury se limitasse a dizer semelhantes coisas,
poder-se-ia ter complacência com ele, porque o bom senso público faz justiça a essas insanidades, mas ele vai mais longe e trata o médium Slade como um explorador vulgar. É o que não podemos deixar passar sem protesto. Vamos citar alguns trechos de uma brochura de Falvetti da Sra. Cochet, muito bem escrita, onde são postos a nu os artifícios do nosso crítico. Não hesitais em apresentar Slade, na França, como um refinado velhaco. Vejamos, entretanto, as vossas provas. Credes ter denunciado a perspicácia de vossos leitores que Slade tem alta estatura, braços compridos, mãos compridas, dedos compridos. Estendei-vos com prazer sobre sua palidez de espectro, seus olhos brilhantes, seu riso silencioso. De sorte que esse retrato lembra o do lobo do Chapeuzinho Vermelho e o do Mefisto de Fausto. As pessoas imaginativas irão até colocar garras no fim desses longos membros, e os espíritos positivos suporão que se trata de um dom que deve auxiliar singularmente as agilidades de passe de um prestidigitador. Chama-se a isso proceder por insinuação, muito hábil, senhor. Passemos. Lembrais o processo intentado contra Slade, na Inglaterra, em outubro de 1876. Há ainda aí uma prova de habilidade, sabendo-se como há inclinação para se ver um culpado no acusado. Entretanto, todas as vossas pesquisas não vos põem na traça do embuste. A acusação é pueril e não repousa em nenhum dado positivo, enquanto a defesa traz à barra do tribunal os homens mais notáveis da Inglaterra e, principalmente, aquele a quem chamais o grande êmulo de Darwin, Alfred Wallace. Mais um louco lúcido. Não devo insistir nesse processo que acabou, na Corte de Apelação, por uma absolvição. Sigo-vos, agora, a Berlim. Em Berlim, Slade teve a seu favor todos os sábios. E contra quem? Um prestidigitador, que imita o que chamais as ligeirezas de Slade. A afirmação é bem vaga, pela primeira vez tocais, enfim, na questão de saber se sim ou não, se Slade usa de meios materiais para produzir os fenômenos, que ele diz devidos a uma causa estranha. Aqui é que era preciso dar os detalhes próprios para esclarecer a opinião. Teriam eles mais peso que as 8 longas colunas através dos quais amontoastes insinuações contra Slade, sem apresentar um só fato? Importa, com efeito, saber em que condições se colocou Hermione para imitar os passes, se ele os reproduziu todos, ou só alguns, se operou em sua casa ou em lugar preparado, se, enfim, se submeteu à fiscalização por parte dos assistentes que Slade experimentou. E não dissestes palavras sobre tão importantes circunstâncias. Acrescentais, ainda, com a maior inconsequência, o médium encontrou, realmente, um compadre em Belanchini, prestidigitador da corte, que declarou, em notário, que Slade não era um confrade, mas um sábio. Perguntar-se-á em que provas vos baseais para acusar, tão ligeiramente, Belanchini de compadrio, isto é, de velhacaria. Se estáis certo de sua cumplicidade, deveis apoiá-la em fatos, fornecei as provas. Se fazeis, porém, uma suposição gratuita, está deslocado o tom afirmativo e os leitores podem desafiar-vos a que a sustenteis. Isto também se aplica a esta outra asserção, as respostas escritas são da mão de Slade. Está bem dito. Esqueceis, apenas, um detalhe, a prova. É assim que procedem aos detratores do espiritismo, afirmam, sem provas, fatos de nenhuma forma demonstrados e partem dessas afirmações falsas para tirar consequências contra a doutrina. Tal modo de agir denota ideia preconcebida ou ignorância do assunto. Inclinamo-nos a crer que aí predomina a paixão, porque, quando se propõe aos nossos aristarcos produzirem-se os fenômenos diante deles, eles se esquivam prudentemente para não se inclinarem diante da evidência. Foi o que aconteceu com Jules Soury, convidaram-no para uma sessão espírita e ele recusou-se obstinadamente. 14.
Início da nota do redator 14. Um moderno êmulo de Souris, Paul Eusé, empregou os mesmos processos e teve a mesma atitude. Cabem-lhe as mesmas respostas. Fim da nota do redator. Entre as objeções, que nunca deixam de ser dirigidas aos espiritistas, acha-se a seguinte: porque, se os fenômenos que produzis são reais, não podeis obtê-los à vontade perante os incrédulos? A resposta é fácil. Verificou-se, pela experiência, que para ter comunicações dos espíritos são necessárias várias condições. Primeiro, é preciso um médium. Segundo, é necessário que sua faculdade corresponda ao gênero de manifestação que se pede. Assim, o médium da evocação pela mesa não será o mesmo que o da escrita, como pode suceder que o médium vidente não seja auditivo. Há pessoas privilegiadas, que reúnem muitas faculdades em alto grau, como Home e Slade, mas entre esses favoritos, a mediunidade não é constante, vê-se submetida a flutuações e mesmo a suspensões que lhes tiram todo o poder. De sorte que, para convencer um incrédulo, não basta sempre ter um médium, é preciso saber se ele estará em boas condições para servir de intermediário aos espíritos. Ignoram-se, ainda, quais são as leis que dirigem essa espécie de fluxo e refluxo da mediunidade, mas cremos que é possível atribuí-las a duas causas, ou à saúde física do médium, ou aos espíritos, que não podem ou não querem manifestar-se. Pôde-se notar em médiuns poderosos, como Florence Cook, Home e Slade, depois das sessões espíritas de manifestações, um tal desperdício de forças que produzia mal-estar, desfalecimentos, e que não lhes permitia, por muito tempo, dar outras sessões. Esse estado de prostração pode ser assemelhado às intermitências que se notam na vidência dos sonâmbulos. O célebre Alexis, que tão grande reputação conquistou, confessa que, por várias vezes, sua faculdade o abandonou durante dias, sem que ele pudesse atinar com as razões dessa atonia. É preciso, ainda, considerar que os espíritos são seres como nós, submetidos a leis que não lhes é possível frustrar a sua vontade, e que têm, além disso, seu livre-arbítrio, em virtude do qual não são nunca obrigados a responder à nossa chamada. Uma queixa que vemos, muitas vezes, formular é precisamente o absurdo que há no acreditar que filósofos como Sócrates, físicos como Newton, poetas como Corneille, sejam forçados a vir palestrar com meia dúzia de basbaques, em torno de uma mesa. Seria ridículo de fato. A doutrina espírita ensina, pelo contrário, que os espíritos podem responder às nossas evocações, mas que só o fazem quando o julgam necessário. Se os experimentadores só buscam nas práticas espíritas um divertimento pueril, poderão ficar certos de que serão vítimas de espíritos fascistas, os quais lhes virão contar todos os disparates possíveis, e isto sob a capa dos mais ilustres nomes. Em geral, ignora-se que o mundo dos espíritos é composto dos mais diversos elementos. Assim como na Terra encontramos inteligências em todos os graus de desenvolvimento, também no mundo espiritual, que é o nosso com o corpo de menos, há individualidades de escola ao lado dos mais atrasados espíritos. Podemos, pois, obter ditados espíritas, que variam de elevação moral conforme o ser que os produz. O nome com que um espírito se assina é de importância secundária, o que importa considerar são as ideias emitidas. Se o ensino é grandioso, se prega o amor de nossos semelhantes, se nos faz compreender as leis da moral, ele emana de um espírito elevado. Se a comunicação encerra ideias vulgares, enunciadas em termos impróprios, o espírito é pouco adiantado. Todas essas observações foram feitas muitas vezes por Allan Kardec, nos seus livros e na revista que dirigia, mas os nossos contraditores nunca se deram ao trabalho de as ler, de sorte que somos obrigados a recapitulá-las. Os observadores sérios, desejosos de saber o que há de verdade no Espiritismo,
submeteram-se a todas as condições indispensáveis para o bom êxito da experiência. Longe de exigirem, desde a primeira sessão, provas convincentes, metodicamente é que se familiarizaram com todas as fases do fenômeno. Barkas esteve em expectativa 10 anos. Crookes 6, Oshon 8. Foi pelo estudo atento dos fatos, quando se habituaram às singularidades aparentes das manifestações, que procuraram as causas capazes de produzi-los, depois de reunirem grande quantidade de observações, em diferentes meios, fizeram-lhes a síntese e concluíram finalmente pela existência e intervenção dos espíritos. Sabemos que semelhante estudo pede muito tempo e ardente desejo de conhecer a verdade, que, por isso, não está ao alcance de todos. Os próprios sábios nem sempre têm coragem de prosseguir em tentativas que, se vingam, os porão em contradição com seus colegas e lhes acarretarão uma multidão de desgostos. Eis porque, em vez de um relatório sério e circunstanciado, a Academia de Ciências admitiu, como explicação dos fenômenos espíritas, os movimentos do longo pelaneiro. Parece que esse músculo, vizinho ao tornozelo, tem a propriedade de estalar, o que fez com que Schiff pedisse a Jobert de Lamballe que comunicasse à Academia esse luminoso descobrimento. Os doutores Velpial e Cloquel aplaudiram imediatamente e confirmaram o fato. Ficou demonstrado pela ciência oficial que, quando as pancadas respondem a uma pergunta mental, não são os espíritos que produzem esses ruídos, mas o longo perônio que faz das suas. Se obtiver, como Crookes, o nome de uma palavra oculta pelo dedo, é sempre o longo peroneiro, porque ele não é somente estalador, senão ainda dotado de dupla vista. Se os espíritas têm sido acusados, algumas vezes, de fantasistas, confessemos que os sábios, em assembleia, são capazes de imaginar gracejos mais chistosos que todos os que pudéssemos inventar. Nada tão cômico quanto uma grave cerebração. Quando chega a desarrazoar, ela vai neste caminho, muito mais longe do que uma pessoa simples, e a descoberta genial do Sr. Schiff Jobert de Lamballe foi bem feita para desopilar o baço de seus contemporâneos. Foi a única vez que o Espiritismo se apresentou à ilustre reunião, e dela deve conservar uma singular lembrança. Continuemos o exame das críticas ao Espiritismo. Tem-se feito a seguinte pergunta: supondo que o Espiritismo seja uma verdade, porque os espíritos, para se manifestarem, têm necessidade de uma mesa e de um médium? Seria absurdo supor que um espírito seja obrigado, para dar-nos instruções ou conselhos, a vir alojar-se num pé de mesa, ou de cadeira, ou de guéridon, porque se veria privado de comunicações quem não possuísse esses móveis. Demais, não são eles de uma virtude especial que possa legitimar um tal poder. É preciso familiarizar-nos com a vida dos espíritos e seu modo de operar, para compreender o que se passa na tipologia. Os espíritos sempre existiram, pois são eles que, pela encarnação, povoam a Terra, também sempre exerceram influência no mundo visível, por manifestações físicas e inspirações dadas aos homens. Os pensamentos soprados no cérebro do encarnado não deixam traços, mas, se os invisíveis querem mostrar sua presença de maneira ostensiva, servem-se de um médium, que lhes empresta o fluido necessário, e põe em movimento o primeiro objeto que se lhes depara, mesa ou cadeira, de maneira a assinalar sua presença. A mesa não é condição indispensável do fenômeno, mas dela se servem os espíritos, e eis tudo. Ele, o médium, é necessário, porque sem a sua ação nada pode produzir-se, mas ele é simples intermediário, muitas vezes inconsciente, e não tem outro mérito que o da docilidade. Uma causa de espanto para os que conhecem pouco os princípios da doutrina espírita é que os espíritos não respondem sempre quando os interrogam sobre o futuro ou quando lhes apresentam questões relativas à solução de certos problemas científicos. As perguntas que se ouvem a cada instante provam uma ignorância completa da missão dos espíritos e do fim de suas manifestações.
Todo pedido de interesse puramente pessoal, de sentimento egoístico, não recebe resposta e, se alguma aparece, provém de espíritos fascistas, que procuram enganar-nos. Não é preciso esconder que os espíritos sérios, adiantados, são exceção, porque se assim não fosse o nosso mundo seria mais perfeito. Há, no espaço, seres que cercam, que se interessam por nossa vida e procuram, frequentemente, divertir-se à nossa custa, quando percebem que a cupidez e outras vistas são os únicos móveis de um consulente. Empregam mil facetes, de que o imprudente é a vítima. Vemos com pena aqueles que no espiritismo só buscam objetos perdidos, pedem conselhos sobre sua posição material ou procuram descobrir tesouros ocultos. A ciência espírita tem um fim mais nobre, mais grandioso, seu principal objetivo é demonstrar a existência da alma depois da morte, alcançar-se somente esse resultado, e as consequências daí decorrentes, sob o ponto de vista moral e social, seriam já consideráveis. Mas não se limitam a isso seus benefícios. Ela nos fornece informações seguras sobre a outra vida, permite-nos compreender a bondade e a justiça de Deus, dá-nos a explicação de nossa existência na Terra, numa palavra, é a ciência da alma e de seu destino. Isto nos leva a falar das instruções que recebemos dos espíritos superiores, a quem chamamos guias. Eles já desvelaram a nossos olhos uma grande parte dos mistérios que encobriam o futuro além da morte, iniciando-nos nos esplendores da vida espiritual e fazendo-nos entrever as grandes leis que dirigem a evolução das coisas e dos seres e destinos mais elevados. Mas não nos podem dizer tudo, porque, então, nenhum mérito haveria de nossa parte, e como nossas aquisições espirituais devem ser o resultado de nossos esforços, não lhes é permitido revelar-nos tudo o que sabem. Por outro lado, é evidente a necessidade de proporcionarem o ensino, na conformidade do adiantamento dos homens. Que se diria de um professor que quisesse ensinar cálculo integral a uma criança de 10 anos? Que estava louco, porque é preciso que essa criança aprenda, antes, as diferentes partes da matemática, as quais, por encadeamento lógico, vão até aquela ciência, que delas é o termo. Da mesma maneira, os espíritos só nos podem revelar progressivamente as verdades que eles conhecem, à medida que nos tornamos mais aptos a compreendê-las. Deram eles, entretanto, por comunicações, as mais altas ideias a que chegaram as deduções modernas. Allan Kardec pregava a unidade da força e da matéria, em uma época em que essas noções estavam longe de ser admitidas pela ciência oficial. Nossos guias prometem-nos para o futuro revelações ainda mais grandiosas, é por isso que, encorajados pelo que eles já nos anunciaram, esperamos, com paciência, novos descobrimentos no futuro. Julgam um argumento decisivo contra os espíritas, não terem os espíritos de diferentes países a mesma opinião sobre grande número de pontos, uns admitem a reencarnação, enquanto outros a rejeitam, uns são católicos, outros sustentam o protestantismo. Parte-se daí para afirmar que as comunicações podem bem ser o reflexo do espírito dos médiuns, segundo a equação pessoal de cada um, como diz Dacier. Já combatemos essa maneira de ver e mostramos que, quando a influência espiritual se exerce, são inteligências estranhas ao médium que produzem o fenômeno, demais, dizem elas ter vivido na Terra, não uma vez, mas muitas vezes. Não há razão para duvidar dessa afirmativa, tanto mais que ela corrobora um sistema filosófico da mais severa lógica. A pluralidade das existências da alma concilia todas as dificuldades que as religiões atuais não podem resolver, eis porque adotamos esta maneira de ver. A reencarnação é uma lei sem a qual não se poderia compreender a justiça de Deus. Ela é confirmada por milhares de seres, que denotam, no raciocínio e no estilo, adiantamento espiritual. Devemos, pois, concluir que os espíritos que não partilham essas ideias são almas atrasadas, que chegarão mais tarde à verdade.
Na Terra, mesmo em país civilizado, como o nosso, poucos homens conhecem os ensinos da ciência. Se nos colocarmos na via pública, detivermos 20 transeuntes e nos pusermos a examinar-lhes os conhecimentos, 18, pelo menos, poderíamos apostar, seriam incapazes de dar esclarecimentos exatos sobre as diferentes funções da digestão. E haverá fenômeno mais habitual e mais frequente que este? Ora, se a multidão é tão pouco instruída sobre o que mais lhe importaria saber, com mais forte razão descuidará dos complicados problemas de que depende a vida espiritual. O mundo dos espíritos é absolutamente igual ao nosso e por isso não nos devemos espantar das divergências nas comunicações. Longe de aceitar todas as ideias que nos chegam pelo canal dos médiuns, convém passar pelo crivo da razão as teorias que nos apresentam, e rejeitar, sem hesitação, as que não estão em perfeito acordo com a lógica. Deus colocou em nós este archote divino, que nada deve extinguir, e é um sagrado direito crer tão só naquilo que compreendemos nitidamente. Eis porque o Espiritismo, tão bem resumido nas obras de Kardec, responde às aspirações de nossa época, e daí sua rápida propagação no mundo. Um escritor positivista, Dacier, teve a pretensão de libertar o homem do que ele chama as enervantes alucinações do Espiritismo. Depois de tanta promessa, esperávamos uma refutação em regra de todos os argumentos espíritas, mas nos achamos em face de uma reedição disfarçada de velhos agravos, charlatanismo, superstição, etc. Dacier, entretanto, dá um passo à frente, consente em crer que é uma realidade o que chamamos perispírito, denomina o duplo fluídico, personalidade póstuma ou mesmeriana, e lhe atribui os mais extensos poderes. Esse autor reuniu documentos notáveis, que provam que o homem é duplo e que, em certas circunstâncias, se pode produzir uma separação entre os dois princípios que o compõem. Voltaremos mais particularmente sobre este estudo nos capítulos seguintes. Assinalemos somente, aqui, o processo de Dacier que, combatendo nossas doutrinas, reconhece, entretanto, a exatidão dos fatos afirmados por Allan Kardec e a boa-fé dos médiuns. Ele crê explicar tudo pela hipótese da transmissão do pensamento e da sobrevivência temporária da individualidade. Segundo ele, no momento da morte, a força vital não fica aniquilada, o que formava o duplo fluídico pode viver ainda algum tempo, mas se vai dividindo e desagregando à medida que os elementos que o constituem vão juntar-se aos seus similares na natureza. Para refutar esta doutrina, basta dizer que temos milhares de comunicações que nos afirmam o contrário. Aliás, o autor se limita a expor sua maneira de ver, sem dar-se ao incômodo de fornecer provas. Lançou mão, apenas, em seu proveito, de parte das teorias teosóficas, que admitem, também, que os homens não têm todos, no mesmo grau, a possibilidade de atingir a imortalidade. Todos esses sistemas provam o progresso em relação ao materialismo puro, mas não podem satisfazer aqueles que não se limitam a noções vagas e que exigem dados positivos onde assentem suas convicções. Procuraram assemelhar o médium escrevente a um sonâmbulo lúcido. Sabe-se, com efeito, que o magnetizador pode, em certos casos, fazer com que o paciente execute os movimentos nos quais ele pensa, sem ser obrigado a enunciar, oralmente, sua vontade. Não se pode estabelecer qualquer analogia entre esse fato e a mediunidade. Nas experiências espíritas o médium não dorme e o evocador é, muitas vezes, ignorante das práticas magnéticas. O pensamento do consultante não poderia, pois, produzir os efeitos verdadeiramente notáveis que se observam. Além disso, o médium mecânico pode sustentar uma conversa, enquanto sua mão escreve automaticamente, estando ele intelectualmente em estado normal. Não é possível comparar esse estado com o sonambulismo natural ou provocado. O clero de todas as religiões entrou em guerra com o espiritismo, porque ele destrói a crença no inferno e,
por consequência, as penas eternas. Mina a teoria do pecado original e faz um Deus bom e misericordioso da divindade zangada e cruel dos padres. A filosofia espírita não se apoia na fé, mas nas luzes da razão, e para combater o dogma esteia-se na observação científica. Pode-se daí julgar o acolhimento que tem. Lembramos a história do arcebispo de Barcelona, fazendo queimar os livros de Allan Kardec, sob pretexto de feitiçaria. Esse processo renovado da Inquisição mostra bem o que seria dos espiritistas, se houvesse o poder de destruí-los. Em França, as imunidades do clero não vão até lá. Evitamos a fogueira, mas os sacerdotes não deixam de pregar contra a nossa doutrina, que dizem inspirada por Satanás. Essas invectivas não exercem influência alguma sobre nós, porque há muito tempo não acreditamos mais em Deus do mal. Esse sombrio gênio, inventado pela casta sacerdotal com o fim de amedrontar os povos infantis da Idade Média, está hoje fora da moda e suas caldeiras vingadoras fogem diante das luzes do progresso. Fazemos muito alta ideia da divindade, para não supor que ela criasse seres eternamente votados ao mal. Aliás, a antiga concepção do inferno está desmentida pelo testemunho cotidiano dos espíritos, ela não poderia, pois, influenciar-nos de maneira alguma. Mas, aceitemos, por instantes, a ideia católica e suponhamos que o espírito do mal paire em torno de nós, quaerens quem devoret, deveríamos reconhecer a árvore por seus frutos e manter-nos em guarda contra suas sugestões. Prega ele o ódio, a inveja, a cólera. Incita-nos a satisfazer nossas paixões? Não. Os espíritos ensinam a fraternidade, o perdão das injúrias, a mansuetude para amigos e inimigos. Dizem-nos que o caminho único da felicidade é o do bem e que os sacrifícios agradáveis ao Senhor são os que fazemos a nós mesmos. Exortam-nos a vigiar cuidadosamente nossos atos, a fim de evitar a injustiça, recomendam-nos o estudo da natureza e o amor de nossos semelhantes, como meios únicos de elevar-nos rapidamente para um futuro mais brilhante. Longe de nos dizerem que a salvação é pessoal, fazem-nos encarar a felicidade de nossos irmãos como o objetivo superior para o qual se devem dirigir nossos esforços. Colocam, enfim, a felicidade suprema na mais sublime fraternidade, a do coração. Se forem estes os processos empregados por Satã para perverter-nos, é preciso declarar que eles se assemelham estranhamente aos que Jesus empregava para reformar os homens, e o anjo das trevas conduz mal seus negócios, trazendo-nos a virtude pela austeridade da moral que recomenda em suas comunicações. Se nos é impossível acreditar na legião dos condenados, não se segue que os maus gozem de impunidade. Em O Céu e o Inferno, Allan Kardec descreveu o sofrimento dos espíritos infelizes, e se o inferno não existe, nem por isso deixam as almas perversas de sofrer terríveis castigos. Mas essas penas não serão eternas. Deus permite ao pecador abreviá-las, dando-lhe a faculdade de resgatá-las por expiações proporcionais às faltas. Eis em que diferimos absolutamente de todos os dogmas, é que nossa esperança é fundada sobre a justiça e a bondade infinita do Criador. Não podemos supor que Deus seja mais cruel para conosco do que é um pai para um filho arrependido, e essa esperança expele de nossos corações o pensamento pungente de um eterno desespero. Que nova luz traz o Espiritismo! Não há mais dolorosas incertezas sobre o nosso futuro, o além misterioso, velado sob as ficções das religiões, aparece-nos em toda sua realidade. Não mais inferno, não mais céu, mas a continuação da vida, que prossegue no tempo e no espaço, eterna como tudo que existe. A perene ascensão para destinos sempre mais elevados, eis a verdadeira felicidade. Longe de acreditar em uma beatitude ociosa, colocamos a aventura em uma atividade incessante no conhecimento cada vez mais perfeito das leis universais.
Lancemos um olhar sobre os benefícios que o homem tem tido com o progresso das ciências, comparemos o bem-estar material que atualmente goza com as condições miseráveis de sua vida há 100 anos, e compreender-se-á que, se tais revoluções são possíveis no domínio físico, elas não serão mais que pobres avatares ao lado dos esplendores que a evolução moral para o infinito nos promete. Não há mais dogmas, não há mais coisas incompreensíveis, senão uma harmonia sublime que se revela nos melhores detalhes dessa imensa máquina que se chama universo. E a satisfação profunda por perceber qual é, em suma, a nossa finalidade na Terra é o resultado do estudo atento das manifestações espíritas. Para melhor tornar compreensível o caráter e o alcance científico do Espiritismo, vamos resumir em algumas palavras os pontos principais sobre que ele se apoia, enviando aos livros de Allan Kardec os leitores desejosos de estudar mais profundamente esta crença. O Espiritismo ensina, em primeiro lugar, a existência de Deus, motor inicial e único do universo. Nele se resumem todas as perfeições, levadas ao infinito. Ele é eterno e todo-poderoso. Ninguém o pode conhecer na Terra, mas todos experimentam suas leis. Nosso entendimento é bem fraco, ainda, para elevar-nos até essas sublimes alturas, mas nos diz a razão que ele existe, e os espíritos, melhor colocados que nós para lhe apreciarem a grandeza, inclinam-se com respeito diante de sua majestade infinita. Falta-nos desenvolvimento intelectual para abraçarmos, em sua extensão, essa grandiosa noção da divindade, mas tendemos para ela como a falena para a luz. O desejo de conhecer desenvolve nos corações as aspirações mais nobres e, mais tarde, desembaraçado da matéria, gravitando para a perfeição, o espírito fará a ideia cada vez mais elevada desse onipotente, que ele pressente hoje e que conhecerá um dia. Foi-se o tempo em que se concebia Deus como potência implacável e vingadora, condenando eternamente o homem pela falta de um momento. A sombria divindade bíblica não plaina mais sobre nós como ameaça perpétua, não é mais o Jeová terrível que ordenava o degolamento dos que não criam nele, que fazia curvar milhares de homens ao sopro de sua cólera, como uma floresta de caniços, batida pelo aguilhão furioso. O Deus moderno nos aparece como a expressão perfeita de toda ciência e de toda virtude. Sua inteligência se manifesta no admirável conjunto das forças que dirigem o universo, sua bondade pela lei da reencarnação, que nos permite remir as faltas com expiações sucessivas e elevar-nos gradativamente até sua infinita majestade. O Deus que compreendemos é a infinita grandeza, o infinito poder, a infinita bondade, a infinita justiça. É a iniciativa criadora por excelência, a força incalculável, a harmonia universal. Paira acima da criação, envolve-a com sua vontade, penetra com sua razão, é por ele que os universos se formam, que as massas celestes rolam seus esplendores nas profundezas do vácuo, que os planetas gravitam nos espaços formando radiantes auréolas em torno dos sóis. Deus é a vida imensa, eterna, indefinível, é o começo e o fim, o alfa e o ômega. O Espiritismo ensina, em segundo lugar, a existência da alma, isto é, do eu consciente, imortal e criado por Deus. Ignoramos a origem desse eu, mas, qualquer que seja, cremos que Deus fez todos os espíritos iguais e os dotou de iguais faculdades para chegarem ao mesmo fim, a felicidade. Deu-nos, do mesmo passo que a consciência, o livre-arbítrio, que nos permite apressar mais ou menos nossa evolução para destinos superiores. Sabemos que a alma do homem existia antes de seu corpo, que este poderia não ter existido, que a natureza inteira poderia não existir sem que a alma fosse atingida por isso, em suma, ela é imaterial e indestrutível. É o eu consciente que adquire, por sua vontade, todas as ciências e todas as virtudes, que lhe são indispensáveis para elevar-se na escala dos seres. A criação não está limitada à fraca parte que nossos instrumentos permitem descobrir, ela é infinita em sua imensidade.
Longe de considerar-nos como habitantes exclusivamente do pequeno globo, o Espiritismo demonstra que devemos ser os cidadãos do universo. Vamos do simples ao composto. Partidos do estado rudimentar, elevamo-nos, pouco a pouco, à dignidade de seres responsáveis. A cada conhecimento novo entrevemos mais vastos horizontes e experimentamos maior felicidade. Longe de pôr nosso ideal numa ociosidade eterna, cremos, ao contrário, que a suprema felicidade consiste na atividade incessante do espírito, no seu conhecimento cada vez maior e no amor que se desenvolve à proporção que avançamos na estrada árdua do progresso. É o amor o motor divino que nos arrasta para esse foco radiante e que se chama Deus. Compreende-se que essas ideias nos obriguem a admitir a pluralidade das existências, ou seja, a lei da reencarnação. Quando se pensa, pela primeira vez, na possibilidade de viver grande número de vezes na Terra, em corpos humanos diferentes, a ideia parece bizarra. Quando, porém, se reflete na soma enorme de aquisições que devemos possuir para habitar a Europa, na distância que separa o selvagem do homem civilizado e na lentidão com a qual se adquire um hábito, logo se vê desenhar a evolução dos seres e se concebem as vidas múltiplas e sucessivas como uma necessidade absoluta imposta ao espírito, tanto para adquirir o saber como para resgatar as faltas que se tenham podido cometer anteriormente. A vida da alma, sob este ponto de vista, demonstra que o mal não existe, ou melhor, que ele é criado por nós, em virtude de nosso livre-arbítrio. Deus estabelece leis eternas que não devemos transgredir, mas se não nos conformamos com elas, ele nos deixa a faculdade de remir, por novos esforços, as faltas ou crimes cometidos. É assim que os espíritos, ajudando-se uns aos outros, chegam à felicidade, que é o apanágio de todos os filhos de Deus. Nossa filosofia enriquece o coração, ela considera os infelizes, os deserdados do mundo, como irmãos a quem devemos socorrer. Pensamos, pois, que uma simples questão de tempo separa os mais embrutecidos selvagens dos homens geniais das nações civilizadas. O mesmo acontece no ponto de vista moral, e os monstros como os Neros e os Calígulas podem chegar ao mesmo grau do São Vicente de Paulo. O Espiritismo destrói completamente o egoísmo. Ele proclama que ninguém pode ser feliz se não ama seus irmãos e não os ajuda a progredir moral e materialmente. Na lenta evolução das existências, podemos ser por diversas vezes e reciprocamente, pai, mãe, esposa, filho, irmão. Cimentam-se, assim, os poderosos laços do amor. É pelo auxílio mútuo que adquirimos as virtudes indispensáveis ao nosso adiantamento espiritual. Nenhuma filosofia se elevou à mais alta concepção da vida universal, nenhuma pregou moral mais pura. É por isso que, detentores de uma parte da verdade, apresentamo-la ao mundo apoiada sobre as bases inabaláveis da observação física. Ciência progressiva, o Espiritismo se baseia na revelação dos espíritos. Ora, estes, à medida que eles progridem, e nós avançamos intelectualmente, descobrem verdades novas, de modo que seu ensino é gradativo e se amplia à medida que eles próprios se tornam mais instruídos. Não temos dogmas nem pontos de doutrina inabaláveis, fora das comunicações dos mortos e da reencarnação, que estão absolutamente demonstradas, admitimos todas as teorias que se ligam à origem da alma e ao seu futuro. Em uma palavra, somos positivistas espirituais, o que nos dá incontestável superioridade sobre as outras filosofias, cujos adeptos estão encerrados em estreitos limites. Tal é, em suas grandes linhas, a filosofia que se tem procurado vilipendiar por mentiras e calúnias. Concebe-se que nossas ideias e o valor das nossas crenças nos coloquem muito acima dessas críticas indigentes, mas é preciso que o sol da justiça se erga sobre nós e permita aos pensadores apreciarem, em toda sua grandeza, esta nobre doutrina.